Senhoras e senhores, bom dia. É com muita honra e alegria que iniciamos nesse instante o primeiro dia de atividades da 65ª Semana Jurídica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, evento que neste ano é realizado em torno da temática Sistema de Justiça, Atualidades, Desafios e Reflexos da Desigualdade na Realidade Brasileira. Compõe a mesa solene deste evento, representando o Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da PUC Campinas, o diretor do CCHSA, Monsenhor Adriano Brolesi. Representando a direção da Faculdade de Direito da PUC Campinas, o professor Francisco Vicente Rossi. Representando o corpo docente da Faculdade de Direito, o professor Tiago Rodovalho. Representando o corpo discente da Faculdade de Direito, o acadêmico e presidente do Centro Acadêmico 16 de Abril, Pedro Paulo Brito. A ilustre palestrante que nos honra com a sua presença e que iniciará os trabalhos desse evento, professora doutora Rosa Nery. Informo que se acham fixados no saguão de entrada desse auditório os cartazes que indicam o QR Code que dá acesso ao site onde cada participante deverá realizar a inscrição para essa atividade. Também no saguão do auditório estão disponíveis as listas de controle de presença, tanto aos alunos que são público-alvo dessa atividade, como também aos alunos que, mesmo não sendo público-alvo, decidiram dela participar. Lembro-lhes que tanto a inscrição no site quanto a assinatura da ata de presença, condicionada à permanência nesse recinto até o final da atividade, são requisitos indispensáveis para a posterior emissão do respectivo certificado de participação, que será enviado no e-mail cadastrado no ato da inscrição. Com a palavra, então, para presidir os trabalhos desta mesa, o diretor do CCHSA, Monsenhor Adriano. Boa noite a todos e a todas. É com muita honra que eu estou nesta mesa e quero dizer, nessa abertura do trabalho, uma coisa muito rápida, porque nós estamos aqui para ouvir a nobre desembargadora, e não o que vos fala nesse momento. Eu era aluno da filosofia na PUC. Eu passava pelas salas de direito e invejava o direito. O Rossi, naquele tempo, era diretor do direito. Ele nem olhava para mim. Nem olhava. Me ignorava completamente. E eu admirava e eu era apaixonado pelo direito. É claro, fui fazer filosofia, fui fazer teologia, porque a minha vocação era e é ser padre. Mas depois Deus me deu a graça de poder estudar o direito canônico e fazer o direito civil. E estou hoje aqui com muita alegria e muita honra para abrir essa semana jurídica. Eu quero dizer que o Centro de Ciências Humanas tem uma grande alegria de, no seu quadro, ter formado inúmeros profissionais para esse país, seja na Faculdade de Teologia, de Filosofia, da Educação Física, seja na Faculdade de Pedagogia, seja na Faculdade de Ciências Sociais, de Serviço Social, de História e seja na Faculdade de Direito. Mas a Faculdade de Direito tem um brilho especial, evidentemente por vocês todos que estão aqui, os alunos, todo lado do presidente que vos representa, mas também pelo diretor que vocês têm, o Dr. Rossi. Se há um diretor que ama os alunos, todos devem amar, mas se há um que ama, é o Rossi. O Dr. Rossi os quer como, acho que filho ele daria bronca, como netos. E isso é um privilégio. Nós estamos numa mesa formada por um grande pesquisador, professor Rodovalho, e por dois desembargadores, dois grandes professores desembargadores. E um eu posso atestar, mas certamente a doutora também, naquilo que lhe cabe, mas o Dr. Rossi os ama. Como desembargador, magistrado que o foi, e como advogado. O Rossi ele tem uma história na vida dele que ele estava indo fazer um trabalho como advogado, sofreu um acidente, o carro deu perca total, ele conseguiu uma carona com a polícia e o policial disse: onde o senhor quer ir? Preciso ir para o fórum para atender meu cliente. Ele não conta muito, só para mim ele conta, mas ele pede, não conte para ninguém. Então eu queria, né, nessa abertura de trabalhos, fazer isso, pedir para que vocês todos desse uma salva de palmas ao diretor desta faculdade, Dr. Rossi, e a quem eu passo a palavra agora.
Gente, vocês sabem como eu amo vocês mesmo, certo? E esse contato nosso é maravilhoso. Obrigado, monsenhor, né, de ficar falando essas coisas de mim. Velhinho não pode ter muitas emoções, certo? Bom, hoje é uma grande alegria receber uma das maiores juristas do Brasil, a nossa querida professora, desembargadora Rosa Neri. Conseguimos já matar saudades do Tribunal de Justiça, enquanto esperávamos vocês entrarem. E também lembrar que nós estivemos juntos na Associação dos Juristas Católicos de São Paulo. Um prazer enorme tê-la aqui conosco, dando esta aula. E, para mim, não vou perder muito mais tempo, apenas agradecer todo o carinho do monsenhor Adriano e todo o carinho de vocês. E agora vamos para a palestra. Muito obrigado, gente. Para a apresentação da nossa querida palestrante, passo a palavra antes ao representante do corpo discente, o aluno Pedro Paulo Brito, presidente do Centro Acadêmico. Bom dia a todos. Brevemente, me apresentar, meu nome é Pedro Paulo, estou aqui representando o Centro Acadêmico 16 de Abril. Gostaria de cumprimentar todos os discentes, docentes e servidores da nossa Faculdade de Direito em mais uma semana jurídica da nossa universidade. Brevemente, gostaria de falar o nosso discurso enquanto centro acadêmico para abrir essa semana jurídica. Martin Luther King, nas folhas da história, nos diz: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça por toda parte. Estamos aqui hoje, sem dúvidas, em meio a um momento histórico, com a oportunidade de debater e refletir o nosso sistema de justiça e, acima de tudo, o nosso Estado democrático de direito. O Brasil passa por um processo em que o direito, as liberdades democráticas e a dignidade da pessoa humana, garantidos expressamente na nossa Constituição Federal de 1988, passam por um processo de instabilidade, descrédito e antipatia. Como futuros juristas, é imprescindível estarmos todos comprometidos com a luta por um direito cada vez mais interligados com os atuais problemas e necessidades da nossa sociedade. Serão debatidos durante a nossa semana temas da atualidade, desafios do direito e, principalmente, como a desigualdade social é refletida no nosso sistema de justiça. Cabe dar ênfase, para além dos essenciais temas técnicos, aos demais que debateremos, como o direito antidiscriminatório, em meio a um dos países que a desigualdade de gênero ainda persiste, sendo um dos que mais encarcera a população negra, em que há séculos promove o genocídio dos povos indígenas e que mais mata LGBTs no mundo. Assim como debateremos fake news, pós-verdade, direito do trabalho e direitos fundamentais, bem como os obstáculos do acesso à justiça em um mundo pós-pandemia. A grande pergunta que fica é: qual o nosso papel e qual o papel do direito frente a isso? Gostaria de agradecer pelo Centro Acadêmico, a diretoria da Faculdade de Direito, em nome dos excelentíssimos professores Francisco Rosque e Fabrício Peloia, bem como o professor Mazieiro, que brilhantemente contribuíram decisivamente na organização para que, mais uma vez, a Semana Jurídica se concretizasse em todo o seu prestígio e renome. Agradecer a diretoria do CCHSA em nome do professor Monsenhor Adriano, agradecer a todos os palestrantes que abrilhantaram este evento, agradecer aos professores pesquisadores e servidores por todas as contribuições na organização dessa semana e, por fim, agradecer a participação de todos os discentes, razão da existência deste centro acadêmico e principal motivo dessa 65ª Semana Jurídica. Finalizo aqui com as sábias palavras de Ulisses Guimarães, que foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte, cujo fruto é nossa atual Carta Magna. Em uma das suas várias falas históricas, nos motiva: a história nos desafia para grandes serviços, nos consagrará se o fizermos, nos repudiará se desertarmos. Obrigado. Neste momento, juntamente com os membros que compõem essa mesa, temos a honra de iniciar a programação da 65ª Semana Jurídica da Faculdade de Direito da PUC Campinas com a professora Rosa Maria Barreto Borrielli de Andrade Neri, professora associada de Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora livre docente nos programas de graduação e pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, onde ministra a disciplina de Direito do Civil e Teoria Geral do Direito, advogada, parecerista e consultora jurídica da Banca de Advocacia Neri Advogados, membro do Corpo de Árbitros da Câmara de Arbitragem e Mediação da Fiesp e da Câmara de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.
Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Foi vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Direito da PUC São Paulo, coordenadora juntamente com Nelson Nery Júnior, da revista Direito Privado, publicação da editora Revista dos Tribunais, autora das obras jurídicas Introdução ao Pensamento Jurídico e a Teoria Geral do Direito Privado, obra vencedora do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Primeiro lugar como melhor livro de direito do ano de 2008, livro traduzido para o espanhol e publicado em Lima, Peru, com 2 edições em espanhol. Seja bem-vinda, professora Rosa Nery, a palavra é sua. Bom dia a todos, prezadíssimo Monsenhor Adriano, caríssimo amigo e colega, professor Rossi, meu querido aluno, Tiago Rodovalho, senhor presidente da Casa dos Estudantes e o nosso apresentador. Meus queridos, eu sou professora de Direito Civil. Há 46 anos eu dou aula. Já fui professora de criancinha pequenininha, dei aula no Mobral, que era um sistema de alfabetização de adultos, antigo, muito antigo, e agora eu dou aula na faculdade. Minha vida foi sempre ligada ao magistério. Certa vez, no longínquo ano de 1975, eu estava justamente no 2º ano da faculdade. Eu fiz faculdade em Taubaté, São Paulo, Vale do Paraíba, uma faculdade simples. E nós, numa semana como essa, acontecida justamente em setembro daquele ano de 75, veio para a aula uma professora muito famosa, a professora Ada Pellegrini Grinover. Ela veio falar para nós, alunos, exatamente como vocês estão aqui, e eu estava sentadinha ouvindo a professora Ada Pellegrini Grinover. Para mim foi uma surpresa, porque eu não tinha nenhuma professora, eu só tinha professores, não é? Não havia professora na Faculdade de Direito de Taubaté em 1975. E saber que aquela professora tão culta, tão chique, ia dar aula para mim naquele tempo, vinda da USP de São Paulo, ela já era livre docente, então foi para mim uma surpresa. Eu li o que ela tinha escrito e fui para a tal palestra. Lá chegando, ela falou tão bonito, tão bonito, tão bonito, que eu me apaixonei por processo civil. Depois eu descobri que o direito civil era mais interessante que o processo e eu fui estudar direito civil. Mas a professora Ada Pellegrini Grinover despertou em mim um interesse extraordinário pela leitura, pelo estudo e pela vontade de ser como ela. Eu não sei se eu sou um grande exemplo, mas eu fiz a minha vida toda levando em consideração a seriedade do trabalho. E se eu puder transmitir para vocês a importância disso, eu vou me dar por satisfeita como eu fiquei satisfeita naquele tempo, há 46 anos atrás, quando eu ouvi a Ada Pellegrini Grinover. Mas eu não queria que vocês gostassem de processo civil, eu quero que vocês gostem de direito civil. E é para essa a nossa conversa de hoje. Vocês são do 2º e do 3º ano. Portanto, já tiveram a parte geral do Código Civil. E a parte geral do Código Civil é a estrutura de tudo que vocês vão aprender nos outros anos. Lá nós resolvemos 3 perguntas gravíssimas do direito. Quem, o que e por quê? Quem é que se interessa pelas questões jurídicas? O que é que eu viso com as minhas pretensões jurídicas? E por que eu me meti numa determinada situação jurídica ou relação jurídica que desperte a necessidade de uma disposição legal. O que será que marca o direito? O direito é uma ciência? É uma técnica? É uma pergunta que a toda hora vocês devem se fazer. Eu estou fazendo uma faculdade técnica ou científica? E eu entendo que o direito é uma ciência. É uma ciência com princípios. E nós temos uma técnica que viabiliza essa principiologia fundamental do direito. A dignidade humana, que é o princípio que todos nós celebramos todos os dias,
ele é o princípio máximo do direito, porque a dignidade humana é essa nossa enlevo da nossa humanidade, da nossa natureza humana, que faz com que o direito se volte pela preservação da nossa vida, da nossa liberdade e das potências da nossa humanidade. Essa preocupação o direito tem? Se não tem, deveria ter. O direito visa a esta contingência natural da nossa humanidade, que é fazer com que nós sejamos capazes de atuar nesse mundo, nesse cenário do direito, de maneira digna e humana. Muito bem. E o direito civil participa disso? Sim, deve participar, com outros princípios, com princípios específicos dessa ciência, o direito civil, e em companhia de outras ciências do direito também, como o direito processual civil, o direito penal, o direito público. Mas o direito é ciência? Mas o que é que o caracteriza como ciência? Será que não é a mesma coisa que sociologia? Não é a mesma coisa que religião? Não é a mesma coisa que teologia? O que faz do direito algo tão significativo, tão especial? Eu acho que é uma palavra-chave. Uma palavra-chave no direito que não existe em outras ciências, que é a coercibilidade. O que é a coercibilidade? É a mesma coisa que coação? Coação e coerção são palavras que são sinônimas? Não são. Coação nós temos na família. Olha, não saia com essa roupa aqui, não está própria para esse ambiente. Nós temos na sociologia, nós temos na religião, nós temos na teologia coação, que é uma força que nos impele a um comportamento. E no direito, coerção. Qual é a diferença? A coerção é essa força que o direito tem de nos obrigar a fazer o que nós não queremos, muitas vezes. A fazer o que nós não queremos, a não fazer o que nós gostaríamos, a entregar o que nós não queríamos entregar. O dar, fazer e não fazer, que o direito contempla no direito de obrigações, ele tem tudo a ver com a coercibilidade. Não vou pagar, mas tem que pagar. Ninguém me obriga. Obriga sim. E esse obrigar é a marca significativa do direito, é a marca significativa da coercibilidade do direito, é a marca significativa da nossa cientificidade. Ora, se nós somos livres e existe uma ciência que nos obriga ela tem que ser muito bem fixada na sua principiologia para não macular a nossa liberdade. Até aqui, está tudo claro? Ficou clara essa parte. Muito bem. Existe isso no direito civil? Existe isto no direito civil. Nós, no primeiro ano, vocês aprenderam com os professores da casa que nós somos pessoas, temos interesses por bens e temos relações jurídicas. Pessoa capaz, pessoa que nasce como investida de personalidade, tem capacidade de direito, pode ou não ter capacidade de exercício, pode ser interditada, tem um domicílio certo onde deva ser encontrada, é alguém que é identificado precisamente, tem interesses por coisas, os bens, pode formar um patrimônio e, nesse embate dos interesses, pode ter interesse por algo a respeito de quem também tem interesse pela mesma coisa. Aí nasce a disputa, aí nasce, eventualmente, a lide, e aí nasce o nosso interesse de aplacar, de pacificar essas relações. Muito bem. Então, quem? A pessoa. O que? Os bens. E por quê? As relações jurídicas. Ou as situações jurídicas. Que são relações jurídicas? São esses convívios, essas inter-relações que existem entre as pessoas, que fazem com que elas se interessem pela mesma coisa que o outro se interesse e, portanto, haja, eventualmente, necessidade de aplacar as dúvidas, os problemas. Mas existe uma palavra mais ampla que nós sempre nos esquecemos dela, que são situações jurídicas. Imaginem, os senhores, que eu faça um contrato com aquela moça de blusa verde e nós vamos contratar o aluguel de um apartamento. Ela vai morar aqui perto da PUC de Campinas e eu sou dona de um apartamento, ele está vazio, ela tem interesse em locar, fazemos um contrato. O quê? O apartamento. Quem? Nós duas, locadora e locatária. E o contrato é a forma como nós entendemos a nossa relação jurídica. Mas imagine uma outra situação, os senhores estão
caminhando, alguém se aproxima com uma arma, quer lhes roubar a vida, e vocês se defendem, e vocês se debatem, e vocês conseguem conter o outro com a força, com a dureza do embate. Por que é que você tem esse direito de se defender? O que é que aquela pessoa quis fazer com a sua vida ou com a sua liberdade? Você estava investida de uma posição jurídica muito melhor do que ela com relação à sua vida e à sua liberdade. E você conseguiu conter aquela aflição. Isto fez com que o direito reconhecesse em você uma situação jurídica de vantagem e disse, nesses casos, você tem direito à legítima defesa. Essas coisas, relação jurídica e situações jurídicas, vão gerar para todos os outros livros do direito uma diferença. Lá atrás, na história, nós vamos perceber que o direito civil, que vem de Roma, foram os romanos que estruturaram a melhor forma de compreender o direito. Lá atrás, eles pensaram justamente em quem, o que e por quê. Civis, que é o sujeito, res, que é a coisa, e causa, que é a relação jurídica ou a situação jurídica. Como é que foi o nosso Código Civil construído? Ele foi construído levando em conta aquele modelo lá atrás de Gaio, que foi um grande civilista romano. Esse homem imaginou essas 3 ideias e bolou o direito civil. O Código de Napoleão, que é de 1808, ele faz exatamente isso. Quem? O sujeito e a família. O que? Os bens, o patrimônio e os direitos reais. O que? É por quê? As obrigações e as sucessões. E o nosso Código Brasileiro? Nosso Código Brasileiro é diferente. Ele segue o Código Alemão, que fez uma parte geral e várias outras partes especiais. Na parte geral, esse tripé: quem, o que e por quê. Na parte especial, 3 temas muito especiais. Que temas? Família, obrigações, contratos, reais, sucessões. O nosso Código Novo tem mais um livro, empresa. Então, quando nós temos na parte especial do Código Civil toda essa divisão, o que nós temos de especial? Nós temos justamente uma divisão do direito a partir do porquê. Não do quem, não do o quê, mas o porquê. No livro de obrigações, por que eu devo? No livro de contratos, por que temos nós este vínculo? No livro de família, o que eu construí com o outro? No livro de sucessões, por que eu tenho que deixar isso para alguém? Por que alguém tem direito a essa herança? No livro de empresa, por que esse vínculo que me obriga a conduzir a minha empresa dessa maneira? No livro das coisas, por que eu sou dono? Essa pergunta vocês têm que ter no ouvido de vocês para resolver os problemas do direito civil. E a responsabilidade civil, que é o tema nosso hoje? Ele mora em todos os porquês. A responsabilidade civil é essa força da coercibilidade de que eu falava no começo da nossa conversa. O que é responsabilidade civil? É um mecanismo técnico que atende a uma pretensão científica. Vocês já ouviram falar da palavra imputabilidade? Até eu já ouço, às vezes, entre os meus alunos, pelo menos, uma palavra como se fosse um desaforo, né? Alguém dizer para o outro, esse fulano é o inimputável. Vocês já usaram essa palavra? Fortíssima, né? Ela é tão forte que parece um palavrão. Ela não é um palavrão. Ela é uma palavra super técnica. Inimputável é aquele a quem não se pode imputar algo. A inimputabilidade penal, o que é isso? É justamente aquela situação de alguém que, por uma deficiência tal, não pode responder pelo que fez. A imputabilidade penal, a imputabilidade, não a inimputabilidade. A inimputabilidade, o sujeito, no máximo, recebe uma medida de segurança.
não pode ser punido pelo que fez, porque não sabia o valor da sua ação. O seu comando mental não conduziu os seus braços a um fazer deliberado. A imputabilidade penal pode, no Brasil, privar alguém da liberdade. Em outros países, pode privar a vida, pode privar a liberdade para sempre, prisão perpétua, ou a amputação de membros, como acontece em alguns países, no nosso 2022. O que é que o direito penal tem que o direito civil não tem? Ou em que o direito civil, na parte de imputabilidade, tem de diferente? O direito civil tem de diferente que há um limite para a ambição do credor. Qual é esse limite? Ele pode matar, trucidar, degolar o seu devedor? Pode expor o seu devedor a uma situação de ridículo? A imputabilidade civil pode permitir que o credor faça do outro gato e sapato? Não pode. Existe um limite que não existe no direito penal. Não existe prisão, não existe degola, não existe morte, porque alguém não pagou uma dívida. Mas existe a perda do patrimônio. Pode acontecer do patrimônio ser perdido, porque você não cumpriu uma obrigação civil. Na nossa Constituição Federal, existem 2 limites à prisão civil. Está escrito lá, não há espaço para prisão civil, a não ser em caso de dívidas de alimentos e em caso de depósito voluntário. O depósito voluntário foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, porque nós somos signatários do Tratado do Pacto de São José da Costa Rica, que considerou isto um aviltamento. Não pode ter prisão por dívida por descumprimento de contrato de depósito. Mas sobrou uma prisão civil, a de dívida de alimentos. Por quê? Porque de um lado está a vida de alguém que precisa de alimentos e de outro lado está o descaso de quem não cuida dessa obrigação. Aí, o apenamento que é um apenamento de prisão. É o único caso. Fora daí, o que faz o direito civil? O direito civil só se limita a mexer no nosso patrimônio. É muita coisa, mas não é perder a vida nem a liberdade, coisa que acontece no direito penal. Então, vamos voltar para vocês entenderem, para não se perderem, porque eu sei que vocês são do 2º e do 3º ano, naturalmente ainda não compreendem certas coisas que o direito civil ainda vai explicar para vocês. Nós estamos falando de certas relações jurídicas, o porquê, que se espairam nos livros da parte especial do Código Civil, e nós estamos falando do porquê alguém deve e, em devendo, tem que pagar. E em não pagando, pode ser imputado civilmente a pagar. E coercitivamente ter seus bens perdidos. Penhora, sequestro, o juiz mandou. Penhora de recursos, penhora de bens. Olha a força da coercibilidade do direito. Isto é muita coisa. Mas vamos nos centrar, então, ao que seria essa imputação civil. O que é a imputação civil especificamente? O que faz com que se possa dizer que essa moça de Bordeaux tem que pagar aquela dívida? Fizeram um contrato, ela descumpriu o contrato, ela está obrigada a pagar a indenização para quem tem direito de indenizar-se. E qual que é essa indenização? Um valor X, que foi fixado por perícia, que foi fixado pela prova que foi feita no processo. Embate, alguém dizendo eu tenho direito, o outro dizendo não tem, o juiz decide, coercitivamente diz, pague. Ela não se mexe, não faz nada, vem a execução desse processo civil e os bens dela são penhorados.
Artigo 391 do Código Civil e 833 do Código de Processo Civil. A penhora sobre os bens do devedor. Tem um limite para que se possa penhorar os bens do devedor? Sim. Qual é esse limite? O patrimônio mínimo. Lá no artigo 833 do Código de Processo Civil, tem um rol de coisas impenhoráveis. O ministro Fachin tem um livro sobre o patrimônio mínimo. O que é o patrimônio mínimo? É um mínimo minimorum para que nós saibamos e possamos sobreviver. A casa de morada, bem de família, não pode ser penhorado. O anel de casamento não pode ser penhorado. As fotografias da família não pode ser penhorado, tem valor. Os bens e equipamentos que fazem a produção daquele trabalho que a pessoa desenvolve não podem ser penhorados. Ali tem um rol de civilidade, um rol de elementos que o juiz não pode, com a sua coercibilidade, avançar. Isto é uma proteção civil. Isto é civilidade. Isto é o aspecto mais moderno, mais estruturado, mais forte do direito civil. E para que isto existe? Justamente para limitar a nossa capacidade de atender aos anseios loucos do credor, que quer ver o sangue do devedor. Tem que pagar, mas tem um limite. Isso acontece no direito de família e de sucessões? Mais claramente no direito de obrigações, mais claramente no direito de contratos, mais claramente nas hipóteses do artigo 186 do Código Civil, que diz que todo aquele que causar mal a outrem é obrigado a indenizar. Indenizar como? Pagando, prestando, tendo as suas coisas penhoradas, sendo alvo da execução que o credor impõe sobre o patrimônio do devedor. Poder de execução é o que gera o direito à execução. Poder de execução, direito civil, execução, processo de execução processual civil. Eu pergunto aos senhores, será que existe obrigação que pode gerar uma penhora em direito de família? Isso interessa para nós agora, conhecer esse tema? O que esse tema tem a ver com atualidades, desafios e reflexos da desigualdade na realidade brasileira? Os senhores vão de perguntar. O que o direito civil, essa coisa antiga, velha do século de 2 milênios, tem para nos oferecer? Tem para oferecer a vocês uma carta de civilidade. De civilidade. Mesclada por muitos acontecimentos nesses 2000 anos. Se vocês estudarem história, verão que a Europa foi invadida pelos bárbaros no século IV, V, VI, VII, VIII da nossa era. E o direito romano, que vinha numa cadência, sofre as influências dessas outras presenças culturais, tribais, civis. E nós somos frutos de tudo isso. Querem ver? Faço um contrato, princípio da autonomia privada. Palavra dada, cumpro. Boa-fé objetiva, conduta, comportamento, fidelidade. As duas coisas se excluem? Não, elas convivem. Elas vivem juntas no direito contratual, no direito de obrigações, no direito de família, no direito de sucessões. Se os senhores forem ao século VI ou VII na Europa, lendo as histórias dessas experiências jurídicas, vocês verão que os bárbaros tinham um conhecimento levado pela fidelidade. Era o chefe e todo mundo conhecia o chefe e seguia o chefe. Eles eram
eles usavam palavras que tinham a ver com as experiências da natureza. Por exemplo, eles diziam, o chefe de uma tribo, ele é firme como um carvalho, ele não verga, ele não tem medo, ele não trai, ele não é desleal. E em alemão essa palavra é Eich. É a mesma coisa que carvalho, aquela árvore firme, que o vento não derruba e nem verga. Essa palavra Eich, do século VI até os nossos dias, ela evoluiu para significar lealdade. Boa-fé objetiva em alemão, no direito alemão, é Eich. O que é Eich? É aquilo que não verga, a conduta que não se mostra e se esconde. Não é aquele que trai, não é aquele que é desleal, é aquele que é fiel. Então nós prometemos e depois descumprimos com a conduta. Mas o outro princípio da autonomia privada não vai resolver? Não vai mesmo. Eu preciso da ajuda da boa-fé objetiva, que diz, olha, você prometeu, não cumpriu e ainda se comportou para desmentir o que disse. Eu gosto muito desse verbo, desmentir. O João Cabral, em Sertões, Grande Sertão, Veredas, Guimarães Rosa, não João Cabral, Guimarães Rosa escreve, juventude é coisa para o tempo desmentir. Eu sei perfeitamente isso. Desmentir. Olha só a palavra desmentida pela conduta. Eu te amo, minha querida, mas lá fora o samba é outro. Eu juro fidelidade, mas lá fora é outro. Eu prometo que pago, mas lá fora a conduta é outra. O direito civil percebeu essa diferença? Percebeu. O artigo 421 e 422 do Código Civil mescla, força, conduz, contempla, condiciona todo o nosso comportamento. Em todas as áreas de obrigações de contratos, de família e de sucessões. Vejam só, em matéria de família, faz uns 30, 40 anos que, entre nós, na jurisprudência do direito de família, nós não consideramos mais a culpa para o desfazimento do vínculo conjugal. O que é o vínculo conjugal? É a relação que existe entre os cônjuges para a formação de família. Antigamente era muito mais sério, um desquite. Precisava provar que o outro cometeu alguma falta, se tinha culpa para ter direito à separação. Hoje, tudo está mais tranquilo por um lado e complicado por outro. Tranquilo porque o sujeito não quer permanecer casado, tem direito ao divórcio. E essa palavra, não se deve trazer a culpa nas relações de família, foi uma coisa tão falada, que hoje há quem diga que a culpa não tem presença nem para a responsabilidade civil de direito de família. Aí, alto lá, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Por quê? Porque, tá certo, não quer mais permanecer casado, divórcio. O direito não faz óbice ao desfazimento desse vínculo, com a força que fazia antigamente. Modernidade, novos tempos, compreende-se. Mas a responsabilidade civil pode ser invocada em desfavor de um cônjuge pelo outro? Pelos filhos em face dos pais? Pelos pais em face dos filhos em direito de família? Pode. Pode pela palavra descumprida, porque afinal das contas casou, prometeu, jurou e não cumpriu. E pode por causa do comportamento que atraiçoa, que põe o outro em situação de perda, de vergonha, de infelicidade. Então, as pretensões de indenização por dano moral, por dano material em direito de família têm crescido. Será que isso
é um desafio, reflexo da desigualdade na realidade brasileira? Essa plateia que tem tantas moças, eu acho que vale a pena fazer Meninos, fechem os ouvidos. Vou contar para elas uma coisa. Levou 10.000 anos para as mulheres conseguirem provar a filiação biológica dos filhos que põem no mundo. Até 30 anos passados, e eu me lembro disso, eu era promotora de justiça e cuidava de infância e juventude, e eu me lembro perfeitamente de quantas audiências que eu fiz de investigação de paternidade, em que a moça estava lá com seu filho e chegava o rapaz com a torcida do Corinthians dizendo que tinha tido algo com a moça. E, naturalmente, a ação era julgada improcedente. Não tinha prova, o exame pericial de DNA não existia, até pouco tempo. E eu me recordo perfeitamente de um caso muito interessante que eu tive. Eu estava grávida, estava às 5 horas numa audiência, pedi licença para ir ao toalete, fui, no caminho encontrei uma senhora com uma criança. Olhei para aquela criança e descobri que era o autor da ação na audiência onde eu estava. Olhei aquela criança, ela tinha algo no rosto que me lembrou o tal indigitado pai que dizia que a mulher tinha saído com 8 pessoas. Fui ao toalete, voltei e pedi a criança para aquela senhora, me identifiquei e disse, eu sou promotora desse caso. Entrei com a criancinha na sala de audiência e me sentei naquela cadeira própria do promotor. E o juiz ajeitou o óculos. Quem é, doutora Rosa? O autor da ação. Aí ele me perguntou, a senhora tem algum requerimento a fazer? Tem. Fotografia da criança e do pai. A criança tinha algo muito especial. Ela era a cara do pai. O pai tinha um olho assim, invertido no rosto, assim, amendoado e nessa posição. E o molequinho, mesma coisa. Uma prova porcaria que não serviria para nada cientificamente. E eis que o juiz julgou procedente a ação de investigação de paternidade por causa desse fato. E aconteceu que foi julgada procedente e a criança teve um pai, então, a contragosto dele, que não queria assumir aquela paternidade. Mas eu dizia, é a primeira vez em 10.000 anos que a mulher pode provar que é. Quem é o pai do seu filho? DNA. Uma prova fortíssima, 98,9%, se não me falha a memória. Aí inventaram que o importante é a filiação socioafetiva. O sujeito prova que é filho e não consegue a designação de que é filho. Modernidade, desigualdade. Levou anos na história do Brasil para a mulher ter um nível conjugal igual ao do marido. Casou, está lá na Constituição. Há absoluta igualdade entre os cônjuges. Civilmente, as mulheres são iguais. Se religiosamente há outros pactos, é um problema de foro íntimo de cada um. Mas dentro da civilidade do Estado, há igualdade. E o que acontece? Não quero mais casar. Vamos fazer união estável. União estável é uma porcaria para as mulheres. Porcaria. A minha bisavó, no século XIX, tinha mais poder que as mulheres de hoje. Porque nada se podia fazer sem autorização da mulher. Porque era assim o regime da comunhão universal de bens. Hoje não tem regime, na verdade nós vivemos uma improvisação. Modernidade e desigualdade. Modernidade que não significa igualdade, ou modernidade que desmente a igualdade. Responsabilidade civil em direito de família na área dos idosos. Quantos pais abandonados? Abandonados. E os filhos vivendo um padrão de vida muito melhor.
Não que se queira que uma prestação alimentar seja para favorecer o alimentando a comer camarão à provençal. Ninguém está falando disso. Nossa, exagero de pensão que eu fui obrigado a pagar. Mas quantos pais ricos, quantas mães ricas existem no Brasil com filhos na miséria? Quantos filhos ricos existem no Brasil com pais na miséria? Responsabilidade civil, que pode ser manejada dentro do sistema do direito de família, para obrigar a fazer coercitivamente, como é próprio do direito. Aqui não temos sociologia, não. Aqui nós temos direito, obrigatoriedade, deveres e poderes, obrigações e créditos, ônus e faculdades. Tudo tem o seu verso e o seu reverso. E o preço das nossas obrigações e deveres são altos em todas as áreas. Ninguém pode querer ser moderno, atual, e impor ao outro um sistema de desigualdade. Esta palavra, desigualdade, ela mata o contrato. Um que oprime e o outro que obriga, que fica obrigado. Mata a obrigação. O translocado que faz racha a 200 por hora na cidade, mata e acha que é uma coisa muito extraordinária de ser levado a júri por homicídio doloso. É lá mesmo o seu lugar. Colocou a vida dos outros em risco e, efetivamente, colocou-se em situação de fazer mal para o outro. Então, essa nossa noção de que nós temos obrigações, deveres, e que eles nos compelem a fazer, a não fazer, a dar, a entregar, a pagar, faz muito bem para a nossa igualdade. Ninguém é igual se tem seus direitos conspurcados. O direito civil cuida disso no patrimônio da família, cuida disso no patrimônio das empresas, cuida disso nas relações dos contratos, cuida disso nas relações de empresa, cuida disso na relação de obrigações por responsabilidade extracontratual, cuida disso na família, cuida disso no direito de sucessões. O pai pode considerar um filho indigno de receber uma herança. O Brasil acha isso uma coisa, nossa, que coisa, muito natural. Filhos picaretas, safados, sem vergonhas, devem ser mesmo deserdados. Nossa, mas isso é uma providência tão grosseira, tão forte. É isso mesmo, o direito é força. O direito é força. Há um livro que vocês devem ler, A Luta pelo Direito, de Rudolf von Jhering. A luta pelo direito é a luta de quem sabe e quer ser igual. Não se subjugar, não se deixar abater, não deixar de lutar pelos seus direitos, dentro da civilidade. Por que existe o Ministério Público? Por que nós não podemos, nós mesmos, nos vingarmos? Civilidade. Fique na área do direito civil, que é própria nossa. Nós entramos com ação, nós ganhamos, nós perdemos, nós pagamos advogado. No direito penal, não. É o Ministério Público, é o Estado que tem a persecução penal. Por quê? Para que nós não sejamos vítimas da força da vingança. Porque a vingança corta a orelha, olho por olho, dente por dente, já passou essa fase. O equilíbrio do Ministério Público pauta a responsabilidade penal. O equilíbrio da nossa força civil pauta as relações da vida civil. Então, o que eu diria para vocês, para terminar essa nossa conversa? Primeiro, gostem e estudem direito civil. É tudo. Ninguém vai a juízo pedir um beijo, um abraço, um aperto de mão. É sempre l'argent, Geld, money, bufunfa.
É isso que se quer. Isto é indenização. Isto é fruto da responsabilidade civil. E existem muitos artigos de lei no Código Penal dizendo que são crimes certas atitudes dentro da família, dentro do processo, que nós nunca vemos ser punidos. Se vocês forem visitar um presídio hoje, vocês encontrarão 10 tipos penais. Homicídio, lesão corporal grave, furto, roubo, um pouco de estelionato, crimes contra os costumes. Acabou. São 200 artigos, são 200 tipos penais, para falar por baixo. E nós temos presos alguém que cometeu 10%, 5% desses tipos. O que estarão fazendo as outras pessoas que cometeram esses outros tipos, que cometeram esses outros crimes contra a família, contra o Estado, contra a justiça, contra a lealdade no processo, contra a seriedade de empresa, contra a vida do trabalho? Desigualdade na realidade brasileira. Nós precisamos acertar o nosso óculos. A vida da civilidade requer que nós saibamos os nossos direitos dentro do Código Civil e saibamos fazer com que eles sejam contemplados na luta pelo direito. Eu aconselho vocês a ler alguns livros para gostar de direito civil. Esse, do Rudolf von Ehring, A Luta pelo Direito, que é um opúsculo, ele vai ser bom para vocês perceberem o que é a função nossa estudando o direito. Há um livro da professora Judite Martins Costa que fala de boa-fé, vale a pena ler. Há um livro sobre direito de vizinhança do professor Santiago Dantas, é um livro antigo, mas vocês devem ter na biblioteca. É um livro dos anos 50, mostrando como o direito de vizinhança tem um veio de responsabilidade objetiva pela conduta, pela lealdade, pelo respeito pelo outro. Maravilhoso livro. Leiam Caio Mário Pereira, um professor de direito civil carioca que estudou muito nos anos 70, 80. Claro, todos os professores que escrevem livros de direito civil, na atualidade, modernos, o Código Novo, mas leiam os julgamentos do Supremo Tribunal Federal ao tempo dos anos 50, 60, 70, quando o direito civil estava compreendendo que ele precisava se modernizar. Naquele tempo em que não havia ainda o Superior Tribunal de Justiça e quem julgava a lei federal, as questões federais, era o Supremo Tribunal Federal. Entrem na internet, leiam os julgados antigos. E, para terminar, leiam e leiam. Só tem uma forma de vocês se darem bem na nossa disciplina coercitiva: lendo e sabendo articular a palavra que convence, a palavra que faz com que nós saibamos convencer o outro. É essa a nossa função, convencer o outro, e o outro geralmente é o juiz, de que nós temos razão. E, às vezes, esse convencimento passa por um conhecimento que nós não temos, porque não cuidamos dele. Eu agradeço a paciência de me ouvirem. Eu sei que vocês são de cursos de anos diferentes e a linguagem, às vezes, não atende a tudo que vocês pretendem, mas eu espero, sinceramente, que eu possa ter despertado em vocês, em alguns, o gosto pelo direito civil, que é o direito da civilidade, é o direito dos nossos interesses patrimoniais e pessoais, e que cuida daqueles aspectos mais próximos da nosso enlevo pessoal, que faz com que nós participemos de uma sociedade sem desigualdade. Muito obrigada, agradeço aos meus queridos que fizeram esse convite tão honroso para mim. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos.
gostaria de cumprimentar todos os discentes, todas as discentes que se fazem presentes aqui. Vocês são a razão de ser dessa Semana Jurídica, toda a palestra, todas as aulas, razão de ser da própria universidade, da própria faculdade. Então, me alegra muito, depois de 2 anos de pandemia, depois de longos e sombrios anos de pandemia, nessa primeira Semana Jurídica que retoma o formato presencial, ver esse auditório tão cheio, tão bonito, tão repleto, tão atencioso como vocês foram hoje. Então, eu gostaria de cumprimentar todos os discentes que se fazem presentes, cumprimento que faço na pessoa do nosso presidente do Centro Acadêmico que se faz aqui presente, compondo essa mesa. Cumprimentar o nosso estimado diretor do Centro de Ciências Sociais, o professor Monsenhor Brolese, que também honrosamente compõe essa mesa e que sempre é uma alegria muito grande estar lá diante de Vossa Excelência. Cumprimentar o nosso estimado diretor, professor Rossi. O professor Rossi foi diretor na época que eu, a exemplo de vocês, estava aí assistindo às Semanas Jurídicas no final da década de 90. Tive a honra, o orgulho e a alegria de ter sido aluno e também tê-lo como diretor. E muito me honra, passados 20 anos, estar ladeado de Vossa Excelência também na condição de integrante desse corpo docente e tê-lo novamente como nosso timoneiro na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E agradecer de modo muito especial a professora Rosa Neri, por ter aceito esse convite, por nos ter abrilhantado com esta palestra que abre a nossa tradicional Semana Jurídica, e também prestar uma homenagem e um agradecimento muito pessoal à professora Rosa Neri. Eu já mencionei essa passagem em algumas oportunidades aos alunos e não me canso de repeti-las, né? Eu aprendi certa vez com o professor Tércio de que o tempo nos furta as oportunidades de agradecer as pessoas que foram importantes na nossa vida. Então a gente cada vez mais nós não podemos deixar passar essas oportunidades. E talvez a pandemia tenha acentuado isso. Uma fase muito trágica dessa pandemia foi mostrar quão efêmera é a nossa existência. Então, mais ainda, acentuar essas oportunidades. E a professora Rosa tem uma passagem absolutamente ímpar e marcante na minha vida. Foi a minha orientadora no mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a quem eu agradeço muitíssimo pela condução e pela transformação que fez daquele então jovem aluno que começava a dar os seus passos no estrito senso, e também foi a pessoa responsável por me levar para São Paulo, que obviamente foi um divisor d'água, acabei me apaixonando. Eu tinha aquela pessoa que tinha um certo receio da cidade de São Paulo, acabou se apaixonando por ela. Isso foi lá no ano de 2018, quando a professora Rosa me convida a mudar para São Paulo, e dali, evidentemente, há toda uma transformação. E já se passaram 15 anos, meu filho nasceu lá, me apaixonei pela cidade, continuo a manter um vínculo muito forte com a cidade, com a Pontifícia Universidade Católica, e isso tudo se deve àquela orientadora que acolheu de uma forma muito humana, de uma forma muito carinhosa, aquele jovem que vinha do interior. Então, professora Rosa, fica também aqui de público, meu muitíssimo obrigado, que em algumas oportunidades tive a oportunidade de falar em privado, mas a gente tem de externá-los publicamente. Agora nós vamos abrir para as perguntas. Então, as alunas e alunos que porventura queiram fazer alguma pergunta, basta levantar o braço, que nós vamos coordenar aqui com o pessoal do centro acadêmico para levar o microfone até vocês. Então, quem já tiver porventura algum interesse de fazer a pergunta, é só levantar o braço. Antes, eu gostaria de fazer uma pequena consideração e uma pergunta inicial. Eu outrora fui professor de Direito Civil. Neste momento estou de professor de Direito Processual Civil. Minha origem é o Direito Material, tanto no mestrado, na graduação, aqui orientado pelo professor Paulo de Tarso, depois orientado pela professora Rosa, depois pelo professor Carralho no doutorado. Sempre foi no direito privado, mas por circunstâncias várias da vida acabei migrando e estou hoje aqui na universidade lecionando Direito Processual Civil. Mas eu tenho, obviamente, uma paixão e um carinho muito grande pelo direito privado, que é a minha origem. E a professora Rosa falou muito sobre o direito romano e essa evolução. Quando a gente olha o direito romano e toda essa evolução, a gente tem algumas áreas do direito privado que são muito mais estáveis. Direitos reais, especialmente, mas isso também estará presente no direito contratual e no direito obrigacional. De todas elas, uma área sempre foi a área mais transformadora e, por isso, mais desafiadora, que é o direito de família. O direito de família é aquele, se nós temos uma raiz muito estável no direito romano dos direitos reais, dos contratos, das obrigações, o direito de família é aquele que naturalmente é mais permeado pelos costumes
e pelos tempos. Só que, de algum tempo para cá, isso se acentuou sobremaneira. Então, essa modernidade líquida que nós vivemos, em que tudo é efêmero, tudo é passageiro, e tudo é muito transitório, isso traz um impacto sobremaneira, especialmente no direito de família. É o que a gente vê hoje nas relações cada vez mais difíceis de nós criarmos uma categoria, uma forma de uma resposta para tudo isso nessas relações. Agora, por exemplo, o que a gente tem visto com o direito dos animais, o direito pet, enfim, nós temos uma série de desafios. Gostaria de ouvi-la, professora, se me permite, é como equilibrar essa necessidade de uma previsibilidade, de uma segurança jurídica, de uma certa estabilidade do direito, com essa modernidade líquida, efêmera, que marca hoje, talvez mais intensamente, justamente esses jovens. Eu, por exemplo, venho de uma tradição um pouquinho diferente, né? Vou completar 25 anos com a mesma pessoa ano que vem, e hoje isso é um pouco mais diferente, né? Hoje já temos uma realidade muito mutável. Como equilibrar esses dois mundos que estão em transformação? Muito agradecendo mais uma vez, professora, se me permite, então, ouvir um pouquinho a este respeito. Meu querido professor Rodovalho, de fato, a honra foi toda minha ter podido orientá-lo, sempre foi um aluno espetacular e eu o tenho na mais alta consideração. Claro que não perdoo de jeito nenhum essa coisa de ficar dando aula de processo civil, porque não é possível uma coisa dessa, é um traíra, é um dia civil, não estudar direito civil. Mas, de fato, o processo está muito carente de pessoas que saibam direito civil, porque não é à toa que se chama processo civil. Né? Não é processo penal é outra coisa. O processo civil, ele tem justamente essa preocupação de dar a cada um o que é seu, que é só isso que interessa para o direito civil. Direito de família. Eu olho, passo os olhos na situação, vamos dizer assim, sociológica, jurídica e pessoal da experiência humana na família que eu tenho como lembrança, não pelos livros, mas como lembrança. Eu tenho 66 anos e eu conheci minha avó e convivi com ela, que tinha nascido em 1889. Então, eu tenho uma memória muito clara dos últimos 100 anos, pela tradição do que me foi legado de ensinamento, de tratamento, de experiência humana da vida. O que eu diria, olhando essa realidade hoje, ontem e o amanhã, à luz de quem gosta do direito civil e gosta de estudar direito de família? Eu acho que muita coisa se deu para bem, principalmente no que toca à maior clareza do que as pessoas querem e do que as pessoas têm direito de querer, vamos dizer assim. Mas acho que nós estamos vivendo um endeusamento do egoísmo. E o direito de família, ele é justamente um direito que experimenta essas duas realidades tão díspares, o egoísmo e a caridade. Não é? A caridade é o amor, né? O amor que não é o amor sexual apenas, é o amor que se doa, que se entrega. Essa entrega do amor, caridade, e essa experiência do egoísmo tem pautado os casos mais extremos, vamos dizer assim, da nossa experiência humana. E o direito não é infenso a essa realidade. Nós somos a experiência da nossa casa, do lugar onde nós nos alimentamos, no lugar onde nós choramos, no lugar onde nós buscamos os recursos para pôr alimentos aos nossos filhos. Então, essa experiência é muito dramática. Por certo, os senhores, seus pais, eles não estão hoje passeando em Nova York porque tem que fazer economia para criar vocês.
ou não estão indo num restaurante mais elegante, estão fazendo um sanduba bem gostosinho em casa, porque eles precisam guardar dinheiro para sustentar vocês. Essa doação, que é própria da família, ela impacta no fim do casamento, ela impacta no fim dos relacionamentos de harmonia entre pais e filhos e impacta na morte, quando então se dá a presença do direito de sucessões entre nós. O que eu percebo? Se vocês forem estudar a história, verão que até 1897, o Brasil, país religioso, com a religião católica preponderante, tinha uma única forma de casamento, o casamento religioso. A luta pelo casamento civil foi uma luta da sociedade civil. Boa, sim. Por que o casamento civil é algo bom? Para livrar as pessoas para as dimensões de exclusão que, eventualmente, a religião, o clube, a língua pode nos causar. Se os senhores forem, por exemplo, a Alemanha, vão participar de uma reunião, vocês não sabem a língua, é uma exclusão, porque vocês não estão completamente inteirados daquela cultura. Se vocês vão passear num país muçulmano e os hábitos são aqueles que pautam a vestimenta das mulheres, vocês estarão excluídas, as mulheres, se não estiverem com aquela pauta, e os homens, se não se comportarem-se conforme o padrão masculino. Então, a religião, a vida, vamos dizer assim, de exclusão, pode impactar a vida da sociedade. Daí a civilidade dizer, temos que fazer a pauta que possa resguardar os que não são iguais para terem direitos iguais. Então, o casamento civil tem essa maravilha. O que nós fizemos com a nossa experiência? Nós inventamos uma coisa que a Constituição criou para ajudar as pessoas a irem para o casamento civil, e nós resolvemos dizer que aquela outra forma, que é a união estável, seria tão igual quanto o casamento civil. Nós embaralhamos o meio de campo, e isso, para mim, não vai ser uma boa coisa. Ah, mas a pessoa não é obrigada a se casar. Tá bom, claro que não é. Mas não queira a igualdade. É esta a questão. Eu estou com um caso para resolver, sob o ponto de vista jurídico, uma situação delicada. Mas, veja, complicadíssima. Uma dívida feita por um homem que se dizia divorciado, que escondeu a sua situação de viver em união estável e criou uma garantia real. O que é uma garantia real? Entregou um imóvel em alienação fiduciária, uma hipoteca, um penhor, são garantias reais. Vocês ainda não estudaram, mas vão estudar isso. No direitos reais. Ele entregou um imóvel em garantia. O banco aceitou, fez todas as pesquisas, e ele, na verdade, vivia em união estável. Vivia em união estável, tinha 2 filhos, e há muitos anos vivia em união estável. Vejam, lá no Código Civil está escrito, nenhum cônjuge pode gravar com direito real bens, ainda que particulares. O bem era particular, só do marido, mas ele vivia em união estável. O Supremo Tribunal Federal entendeu que existe absoluta correlação sinonímia entre cônjuge e companheiro. Cônjuge é o que casou civilmente. Companheiro é o que vive em união estável. E concubino, a lei diz, é aquele que mantém uma vida paralela. É casado, mas tem uma outra família com a qual ele mantém essa vida paralela. O Brasil tem esses 3 modelos. E muito, não é dizer que é um caso isolado, muito. Muito bem. Está havendo um embate. A mulher veio e disse, olha, de jeito nenhum, aqui ninguém tasca, que eu vi primeiro, a casa é minha, eu moro lá com meus filhos, ele não podia ter gravado o imóvel por essa dívida. Ela tem razão. O Supremo diz que é a mesma coisa, a união estável e
ao casamento. O banco tem razão? O banco diz, eu não sei, ele omitiu isso. Bom, mas ele omitiu, ela não falou nada. Como é que nós resolvemos esse problema de segurança jurídica? Porque num país em que não se cumprem as obrigações, tudo pode acontecer, não é? Então, o direito, aquilo que eu falei para vocês da coercibilidade, tem a ver com a segurança jurídica. Eu tenho que saber o que pode acontecer comigo. Eu tenho que saber que se eu fizer isso, tem uma pena, e se alguém fizer contra mim aquilo, eu tenho direito de exigir uma posição. Então, como sair do imbróglio desse? É uma situação dificílima de resolver. E por que é difícil? Porque nós temos uma família que não tem outro bem senão aquele, e do outro lado nós temos um credor enganado. E o direito não se compraz do engodo. Como dividir essa bola? Não tem jeito. Alguém vai sair prejudicado e vai ser traído. Juridicamente ele vai dizer, não me deram segurança jurídica. Quer seja a mulher, quer seja o credor. Então, o que eu vejo de errado? Na Constituição está, o legislador deve providenciar para que os casos de união estável se convertam em casamento. Está lá na Constituição, podem ver, artigo 226, eu acho. Como é que o legislador ordinário fez? Incentivou a união estável e desfaz o casamento civil, dizendo que o casamento civil é uma amarra, quando o casamento civil é, na verdade, uma liberação. Há coisa de uns 3 anos, eu ouvi de uma senhora síria, imigrante para o Brasil, eu perguntei para ela, mas qual foi a motivação da senhora ter vindo para o Brasil? Por que aqui? Ela falou, porque no meu país não há casamento civil. E os meus filhos, na ausência do meu marido, pertencem à família dele e não a mim. Só ouvindo algo assim que a gente percebe o que significa o casamento civil. E guardem isso na cabeça. Um casado não é a mesma coisa que um solteiro. O casado tem 20.000 limitações. Pode até não se sentir limitado, mas está, juridicamente. Quem é casado está limitado a uma série de situações. E nós não percebemos essa diferença, nós achamos que é uma besteira. Não é uma besteira. Isso mexe com o patrimônio, isso mexe com o direito empresarial, isso mexe com o direito de sucessões. Então, isso é muito grave. Então, eu vejo assim, meu caro Rodovalho, nós avançamos de uma forma inconsequente. Avançamos socialmente, psicologicamente talvez, mas nós estamos derrapando na segurança, porque a velhice chega, a pobreza chega, as separações chegam, e o patrimônio não dá para manter todos em situação boa. Então, há filhos de pais ricos passando fome, há pais de filhos ricos passando fome. Tudo isso por causa da nossa liberalidade. Direito é força, direito é poder, direito é coerção, direito é segurança jurídica. As questões pessoais nós temos que resolver em outros foros, né? Na psicologia, na religião, na teologia, na sociologia, e não no direito apenas. Então, essa é a maneira que eu penso, né? Muitíssimo obrigado novamente, professora. É sempre uma alegria ouvi-la, um grande aprendizado. E agradeço muitíssimo. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Alguém da plateia? Este é o momento. Não fiquem inibidos. Eu sei que, para boa parte, até conversava com o presidente do Centro Acadêmico, esse é o primeiro ano presencial, então eu sei que vieram de um período muito... vieram de um período muito virtualizado da vida, e então há uma timidez natural. Por favor, está com a palavra. Eu sentei num lugar bem ruim aqui atrás da câmera, aí não deu para ver. Professora, foi um prazer, inicialmente. Eu sempre vi seu nome em referências de livros, em jurisprudência, né, e poder ver a senhora de perto e falando foi um grande prazer.
Eu estou no último semestre de Direito, sou um penetra aqui hoje, né? E eu estou fazendo a minha monografia sobre a autotutela da posse. E você, quando falou de legítima defesa, disse que o direito protege aquele indivíduo que age em situação quando ele está mais amparado do que outra pessoa, né? E como você enxerga esse artigo do Código Civil em relação à evolução de um Estado que surge para resolver problemas, mas mesmo assim ainda possibilita que o possuidor age em defesa própria? Como você vê esse dualismo? Como é seu nome? Pedro. Pedro. Olha só que nome, hein? Pesado, né? Tem uma cadeira te esperando, hein? Vai ser juiz? Imagina, doutor. Pedro, veja bem. A legítima defesa, ela é um anseio natural da nossa humanidade. Ninguém quer perder a sua vida, ninguém quer perder a sua liberdade, ninguém quer perder por ato indevido de outro. Isso é da nossa natureza, não é? Da nossa natureza. Nós temos isso na nossa cabeça. Eu sempre me lembro de ter ouvido, Monsenhor, eu fiz 2 anos de teologia, mas como era muito difícil, eu desisti. Mas numa dessas aulas de teologia, nós estávamos estudando os 10 mandamentos. E naquele mandamento da não cobiçar a mulher do próximo, tinha também a outra versão, que eu acho que é do Deuteronômio, que diz que não cobiçar a mulher do próximo, nem o seu jumento, nem o seu carro. E eu fiquei pensando, mas será que a mulher é igual ao jumento, né? Porque não é para cobiçar nenhuma dessas coisas, então deve ver que não é para cobiçar, tudo igual. O jumento, a mulher, o carroça, o arado, tudo a mesma coisa. Será? Existem 2 palavras muito significativas, e eu gosto de palavra. Matrimônio e patrimônio. Eu traduzo como o munus do pai e o munus da mãe. Matrimônio e patrimônio. Porque, o que tem nesse mandamento que ultrapassa a moral sexual? Na minha maneira de ver. O senhor está aqui, depois ele vai me criticar. Eu acho que tem a ver com a estrutura da casa. Quando eu digo não cobice a mulher do próximo, é porque ela é a estrutura, ela é a viga mestra da casa. O arado, a comida da família. O jumento, a força motriz dessa empresa, que é a família. Então, não cobice não destrua a família do outro. Tudo vem em torno dessa circunstância. Então, a família é uma estrutura que nós devemos proteger. E proteger a família não é dar um beijo e um abraço apenas. É patrimônio. Patrimônio da família. Patrimônio que inclui terra, que inclui casa. Domicílio é um termo de direito civil que a Constituição, 1800 anos depois, incorporou como direito fundamental. Não pode invadir o domicílio, é direito fundamental, não invadir o domicílio. Então, quando o direito civil protege a posse, e até mano militare, eu posso me valer de força para proteger a minha posse, eu protejo o núcleo da minha subsistência, eu protejo o núcleo do meu espaço secreto, da minha família, da minha intimidade. E todos nós temos esse anseio. Agora, quais são os limites disso? Não tem como conter a ganância, não tem como conter o poder da força, se nós não tivermos limites. Então, a segurança jurídica é a palavra-chave para você encontrar a saída na sua dissertação. Segurança jurídica, princípios, dignidade humana e proteção da estrutura da casa. Isto está como direito fundamental, quando nós protegemos o domicílio, está no Código Civil, quando nós fazemos referência ao domicílio como lugar em que se pode encontrar a pessoa, e fazemos referência à defesa da posse mano militare, que é uma
dos esforços de proteção da posse, junto com os outros que são jurídicos, como a reintegração, a manutenção de posse, esses mecanismos todos. Então, in medio virtus, a medida está na segurança da pessoa, da família e da casa. Mas, quanto mais você avança para a defesa desse patrimônio, você avança com mais riscos de estar num campo de exagero dos meios de defesa. É essa a minha opinião, sem adentrar na questão política, que eu não tenho condições de te revelar agora, porque não tenho essa formação pessoal. Entendi. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professora. Muitíssimo obrigado, Pedro, pela pergunta. Tema desafiador. Alguém mais? Sem timidez? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Então, alguém? Hoje só os meninos estão... Ali tem... Aqui, ó, ali, com a mão erguida. Obrigado. Oi. Bom dia. Queria refazer as palavras do Pedro, primeiramente. Foi um prazer ter escutado a aula da senhora. E eu anotei minha pergunta para não esquecer. Um pouco mudando o assunto, mas como a senhora foi desembargadora, eu gostaria de saber o que a senhora entende pelo que se fala hoje do ativismo do judiciário, onde excederia o limite dos 3 poderes impostos. E essa pergunta. Obrigado. O professor Rossi está dando um tempo para eu pensar. Como é seu nome? Como? Pedro, também. Pedro, você vai ocupar uma cátedra de Pedro? Essa resposta você terá o dia que você sentar-se numa cadeira de juiz. Eu sempre fui... Minha carreira foi Ministério Público, depois pelo 5º Constitucional, como aconteceu com o professor Rossi, que veio da advocacia, nós fomos pelo 5º Constitucional para o Tribunal. Nossa função era arejar o Ministério Público, quer dizer, a Justiça. Trazer as ideias da advocacia e do Ministério Público para dentro do Tribunal. E depois advogando. Não é? Então, eu tenho a experiência dessas 3 posições de atuação jurídica. Como eu vejo a situação, e sei que a sua pergunta está centrada na nossa preocupação cotidiana. Nós estamos vivendo esse embate. Sempre fui muito calada, sempre falei pouco. Acho que os juízes devem falar pouco. A caneta do juiz é muito pesada. E ela é o último recurso da nossa civilidade. Porque se a caneta do juiz não é obedecida, o seguinte passo é a barbárie. Então, sempre o juiz deve ser atendido. Ordem judicial se cumpre. Está certo? Não está certo? Nós temos todo o direito de dizer não a isso, não aquilo, não aquilo outro. Eu tenho vários artigos de estudo com críticas a julgamentos. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. Você dá um parecer jurídico, pensa de um jeito, o juiz decide de outro. E você engole em seco o erro que ele cometeu ou a sua pretensão de que você estava certo. É isso o embate. Por isso eu falei para vocês que vocês precisam ler, que vocês precisam usar a palavra, porque a palavra é que convence. A palavra é que consegue fazer o juiz pensar diferente. Então, o que eu diria para você? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro fala muito. E isso é fruto dos meios de comunicação. A TV do Supremo Tribunal Federal, a TV Justiça, trouxe os ministros para dentro da nossa casa, não é? Então, isso fez com que todo mundo conhecesse
o Alexandre, o Fachin, parece que eles ficam ali sentados, tomando um trago com a gente, né, que faz parte da nossa intimidade. E não é bem assim. Eles não precisam estar lá pelo voto, o nosso sistema é muito bom, há um duro crivo para a nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal, participam todos os nossos representantes, o Senado participa. Então, existe um mecanismo extraordinário de segurança, existe um mecanismo extraordinário de estrutura democrática para as coisas acontecerem. Agora, eles participaram da nossa intimidade, nós nos sentimos com o direito de fazer críticas, e essas críticas são, às vezes, certas e, às vezes, absolutamente erradas. Como é que nós pautamos esse acerto ou desacerto das nossas cortes superiores? Lendo, estudando, vendo o caso, por que chegaram àquela conclusão? É o embate das ideias, não é? Eu convido você a ler um livro, ele é horroroso, viu? Mas é ótimo para você ler. O Processo, de Kafka. Leia. E leia também O Mercador de Veneza. E leia também, depois eu vou ver, eu passo, um outro livro muito interessante para você ler. Não é brinquedo o que significa justiça num país democrático e o que significa justiça num país não democrático. Então, eu, sempre criticando muito, eu respeito as instituições. Eu acho que não se discute ordem judicial. Nunca. E olha que eu sou advogada agora e tenho levado muitas pauladas na minha cabeça. Mas aguento firme, porque acho que se eu levo uma paulada do lado de cá, é porque alguém tem direito do lado de lá. Vou recorrer, vou brigar, vou tentar convencer, mas é esse o caminho. Fora daí é barbárie. Então, respeito às nossas instituições é fundamental, né? Eu fui criada no interior de São Paulo, e o dia em que o juiz da comarca, o padre, o diretor da escola iam tomar café na casa da minha avó, a gente abaixava as orelhas, porque era autoridade, autoridade e autoridade. É senhor para cá, senhor para lá, com todo respeito. Então, a hora que a gente começa a entrar no mesmo banheiro em que está entrando o ministro, a coisa não começa a não dar certo, sabe? Então, precisa haver um respeito e nós temos que ter essa condição de perceber essas diferenças. Obrigado mais uma vez, professora. E cumprimentando também ao Pedro pela belíssima pergunta, acho que é um tema atualíssimo e difícil de equacionar. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Hoje as alunas estão mais... Temos... Quem mais vai levantar a mão? Temos uma aluna. Vamos dar a palavra... Quem que é o moço? Quem que é o moço que levantou a mão? Podemos passar vamos só por uma questão de... Não, primeiro para ela, fazendo favor, até para a gente... Ladies first. A gente deixa para a gente intercalar uma presença feminina também nos debates. Professora, bom dia. Reitero os agradecimentos dos colegas em relação à palestra. Essa era a palestra que eu mais estava ansiosa para assistir. Meu nome é Sofia e a minha pergunta é a seguinte: o que a senhora entenderia como os limites da boa-fé objetiva? Obrigada. Sofia é sabedoria, não é? Olha, vamos situar o tema, não é? Nós saímos lá daquela discussão áspera que o Pedro trouxe para uma outra mais suave. Mas tem tudo a ver. Nós estamos no ambiente do direito civil, estou pensando dessa maneira, para poder te responder. Estamos no ambiente do direito civil, estamos no ambiente do direito das obrigações e dos contratos. E as pessoas fizeram contratos
usaram a palavra e formaram o vínculo. O porquê eu devo fazer isso ou aquilo. Princípio da legalidade. Diante desse cenário, o que vale mais? A palavra dada ou a conduta realizada? Como eu devo observar um contrato? O que as pessoas disseram que fariam e não fizeram? Ou como é que elas deixaram de fazer? Como é que elas se comportaram? Não sei se você está pela segunda vez Guimarães Rosa. Já leram o Grande Sertão? O Grande Sertão Veredas é um livro espetacular. Ele termina com uma palavra chamada travessia. Travessia. Aliás, foi a mesma palavra que inspirou o Milton Nascimento a fazer aquela música bonita que vocês conhecem. Se vocês não conhecerem, vocês vão aprender, porque é fundamental saber. Quando você foi embora, fez-se noite meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, nem é meu este lugar. Conhece? Horríveis. Tratem de aprender. Travessia é a última palavra do livro. E o que ele quis dizer quando ele fala de travessia? Ele diz assim, meu querido, um personagem conversando com o outro. O real não se mostra nem na partida, nem na chegada. Ele se mostra durante a travessia. Então, qual é o limite da boa-fé objetiva? É o limite da travessia. Como é que eu me comporto quando eu contatei a pessoa pela primeira vez e quando terminou o vínculo que nos unia? Como é que eu me comportei? Como foi a minha conduta? Que mostra o que é real. O real não se mostra nem na partida, nem na chegada. Se mostra durante a travessia. Então, a boa-fé objetiva tem seus limites na travessia, na conduta, durante o período em que as partes se relacionam e como elas se comportam. É objetivo, é uma coisa objetiva. Não depende da palavra. Não depende da vontade. Por isso que nós temos tantas dificuldades de compreender isso, porque nós somos latinos. Nossa palavra que tem fio de barba. Mas nós escrevemos isso no contrato, nós prometemos aquilo. Por que você me exige isso que decorre de outra coisa que não é a minha palavra? Autonomia privada. Não, o princípio é outro aqui. É boa-fé objetiva. É lealdade. Como é que você se comportou durante a travessia, desmentindo o que você prometeu? Isso é muito comum nos contratos de execução diferida, ou seja, que vão pelo tempo. E o casamento, assim considerado, é onde as coisas mais acontecem. Imagine anos e anos. O professor Rodovalho, 25 anos, e eu, 45. Então, é tempo, é tempo, é tempo. Como é que se comportaram durante a travessia? O real não se mostra nem no início da caminhada, nem no fim da caminhada. Se mostra durante a travessia. E a boa-fé tem seus limites nesse período da travessia. Tá certo? Consegui te explicar? Perfeito, É muito obrigada. difícil essa pergunta que você me fez. Muitíssimo obrigado, professora. E vamos, então, para a última pergunta. Já estamos com o horário um pouco avançado. Então, ao colega... Muito obrigado. Você está com a palavra. Bom dia, professora. Foi uma honra poder aqui ouvi-la. Uma aula bastante impressionante. Me chamo Luiz, e a dúvida que eu tenho em questão é de uma jurisprudência que ainda não está muito concretizada no ordenamento hoje, que é a relação da herança digital. Hoje, tem uma visão que alguns doutrinadores defendem a total transmissibilidade dessa herança, outros voltam um pouco atrás, tentando classificar o que é o bem digital, tentando classificar o que deve ou não ser transmitido. A minha dúvida é essa: qual que é o seu entendimento a respeito do que deve vir a ser o bem digital e, por futuras legislações sobre o assunto, o que o legislador deve levar em consideração a deixar claro
nessa jurisprudência a ser praticada, desse entendimento sobre a aplicação de uma herança digital, que deve ser transmitido, e a classificação desses bens. Luiz, o tema que você traz à tona, ele está mesmo em grande... É de grande preocupação dos juristas da atualidade. Eu gosto tanto dessa palavra metaverso, não entendo nada sobre isso, sabe? Estou tentando entender, estou querendo saber o que acontece no metaverso, que a gente não consegue resolver o que acontece no universo, mas o metaverso, meu Deus. Mas vamos entender melhor. Olha, nós temos duas essências da nossa humanidade, que são a vida e a liberdade. E temos 5 potências: a afetiva, a procriativa, a intelectiva, a ambulativa. Tem mais uma que eu não me lembro. São Tomás de Aquino, que me perdoe. A potência afetiva, ela se relaciona com a nossa honorabilidade, com a nossa fama, e está muito conectada com as ideias que geram eventuais danos morais e justificam indenizações por danos morais. Eu penso, primeiro, que na questão da transmissão de bens ditos guardados dentro do sistema virtual, pode existir notícias, fatos, fotos, filmes, músicas, manifestações artísticas que tenham conexão com a nossa intelectividade, com a nossa afetividade. Não é? E essas coisas precisam ser ordenadas, às vezes porque tem valor econômico e às vezes porque tem valor econômico pelo caminho do valor afetivo. Então, eu deixo um texto de poesia, ou vários textos de poesia na internet. Isso pode gerar um livro virtual, ou um livro encadernado, modelo papel, e isso gerar recursos para os herdeiros. Então, veja, já está conectada a questão patrimônio, herança virtual e dignidade humana e potência intelectiva do morto, que eu herdei, que eu tenho direito aos honorários de recebimento de atividade intelectual deixados pelo meu pai. Né? Publica um livro que foi do meu pai. Quem recebe os valores decorrentes dessa atividade intelectual? Os herdeiros. Então, isso tem a mesma cadência no mundo virtual. Deixou uma galeria de arte virtual. Olha o valor disso, não sei nem dizer. Deixou bitcoins, moeda virtual, que a gente não sabe bem se ela é redonda, porque todo mundo, no direito eu sempre aprendi que a moeda é redonda, que é para ela caminhar. Agora não sei como é que é a moeda virtual, se ela é redonda, quadradinha, se ela é só um respingo, não sei. Então, nós vamos ter que compreender o que nós queremos dizer por herança, se é a questão patrimonial pura, e isso não tenho nenhuma dúvida, ou se é a questão que nós chamamos de moral, que também, na minha maneira de ver, é patrimonial, mas que nós chamamos de moral. Pode, eventualmente, ser usurpado por outra pessoa, e eu vou lá com o direito real para dizer que aquilo é meu. Pode ser copiado por alguém, e eu vou com o direito autoral e digo que é meu, que sou herdeiro. Pode ser que seja apagado pela mídia que me favoreceu aquele estabelecimento daquela arte virtual, e eu digo que sofri um dano porque aquilo existia e agora não existe mais. Então, o direito de família, de sucessões, de obrigações, de contratos reais, de empresa, vão ter que fazer mecanismos que já existem, são os mesmos, para resolver essas pendências, por assim dizer, que surgem do ambiente virtual, desse metaverso e tudo mais. Então, nada de novo debaixo dos céus, porém, algo de novo na forma como nós vamos trabalhar a nossa
o nosso convencimento. Então, tudo é o convencimento. Tudo, o direito é... Uma vez eu perguntei para o professor Tércio, professor, mas então o que é o direito? Direito é argumento. Então, tudo que você conseguir fazer com que o outro acredite, existe. Por isso a palavra. Por isso, o senhor está aqui do meu lado, sabe muito bem do que eu estou falando. No começo, era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. O verbo é a palavra. Ponte. Não é? Governar é fazer ponte. Ponte é palavra. Palavra é ponte. Ponte entre as pessoas. Então, essa argumentação moderna vai medrar pelo argumento. Olha, eu tenho direito a, e isso significa moralmente para minha família. Eu tenho direito a, e isso significa economicamente para mim. O direito vai proteger, de qualquer maneira. Agora, eu posso deixar um testamento dizendo, olha, tudo que eu tinha na internet, eu quero que seja administrado pela minha filha, assim, assim, assado. Posso. Não é? O testamento permite esse tipo de liberdade. Daí a civilidade, daí a coisa boa. O resto não interessa. Bom mesmo é direito civil. Entendeu? Professora, uma vez mais, muitíssimo obrigado. É sempre uma alegria, um aprendizado ouvir Vossa Excelência. Um aprendizado não só jurídico, mas acho que todas e todos aqui puderam ver cultural. Ou seja, para além do jurídico, também é um aprendizado cultural muito grande. E acho que isso marca essa qualidade de jurista verdadeira que a senhora tem, que é aquele que não se circunscreve exclusivamente apenas à seara do direito, mas transcende para tantas esferas do conhecimento e culturais. Então, professora, muitíssimo obrigado. E com isso, damos encerrada a nossa primeira palestra da abertura da Semana Jurídica. Muito obrigado a todas e todas.